Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais ou menos no João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Amanhã é um feriadão, já estamos chegando no final de semana prolongada aqui no Brasil, né? Que amanhã é 7 de setembro, um sábado, hoje é uma sexta-feira, bem dizer final de semana para muitos, né? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, os chamados, tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro com cura, com libertação, com salvação, fazendo a tua obra, que é boa, perfeita e agradável. Amém. A gente está no último capítulo do livro de Marcos, né? Hoje a gente vai estar lendo Marcos 16 e vamos terminar com a ressurreição de Cristo, tá bom? Diz assim, no 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Meu Deus! Aí tentei que marcar aqui, tá bom? Porque não dá, é muito linda. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Era um anjo, tá? Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o havia posto. No 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha detalhe. E a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhe disse. Olha, igreja. Depois eu vou fazer uma ressalva sobre essa parte aqui de Pedro, tá? Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro realmente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por ela, não creram na mulher. Você acha, igreja? Não creram na Maria Madalena? Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Isso aqui é os 2 do caminho de Emaús, tá? Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também não creram. Eles não creram, tá bom? Esse não creram aqui foram 2 vezes, tá? Então, a gente vê que às vezes é complicado, né? Não creram e não creram. Não creram nas mulheres e não creram nos 2 de Emaús também. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, tá? E dureza de coração. Então, Jesus questionou, porque não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de ter-lhe falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Isso é tremendo, gente. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que o acompanhavam. Que coisa linda. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que palavra abençoada. A sua ressurreição. Nessa hora eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações, que o Senhor cresça sempre, que eu diminua eu, a missionária Nadir Albano. Amém. Como diz, né, o nome desse canal é João 3,30, que ele cresça, que eu diminua.
A gente vê aqui que na ressurreição de Jesus foi algo magnífico. Diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Mas por que que elas compraram? O que que acontece, igreja? A gente vê o sábado, o que que acontece assim? O sábado para os judeus, eles começam na sexta, após, né, entardecer, vamos dizer assim, umas 6 horas da tarde. E o domingo começa no sábado, que é pra gente, que nosso calendário é o calendário romano, para eles começa no sábado às 6 horas da tarde, tá bom? E o domingo pra gente começa após a 0 hora, mas para eles começa às 6 do sábado. E Maria Madalena, Salomé, mãe de Tiago, foram comprar especiarias. Por quê? Porque os judeus, eles não praticavam embalsamento, mas eles queriam ungir o corpo de Jesus, tá? Mas você sabe que esse ungir, né, de Jesus, a gente vê que isso foi feito uma semana antes, tá? Quando aquela pecadora entrou na casa, deixa eu ver aqui, eu esqueci, em Mateus 14, tá bom? Em Mateus 14, essa profecia se cumpriu. Então, deixa eu ver aqui, Mateus 14, desculpa, Marcos 14, tá bom? Jesus é ungido em Betânia. Jesus é ungido em Betânia. Então, essa parte se cumpriu lá, tá? 16. Então, a gente vê que o que ela fez foi no 16, versículo 1, tá? O que ela fez foi algo que futuramente não ia ter tempo de fazer. Aí a gente vê também que vamos lá para a parte do... Aí diz assim no 2, no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntaram umas às outras, quem removerá a pedra para nós e a pedra da entrada do sepulcro? Por quê? Porque a pedra era grande, tá? Só que a gente havia falado, lembra de Lázaro, que era aquela pedra redonda, tá? Que tinha que remover, só que para a mulher era muito peso, mesmo sendo redonda. Era uma pedra trabalhada, tá? Como se fosse uma porta, só que uma porta redonda, né? Para empurrar. E aí elas iam conversando sobre si, quem vai remover essa pedra, né? Porque a pedra era grande e era muito difícil a remoção dela. E ela ficava encaixada no sepulcro e era uma rocha maciça, tá bom? Então era dificilmente deslocamento, mas então para elas tinham que puxar para deslocar. Você tá entendendo? Ela ficava encaixada, elas tinham que puxar para deslocar. Para rodar até seria fácil, mas para tirar a pedra do sepulcro, né? Tinha que ser muitos homens, né? Porque foram muitos soldados romanos, foram os homens que fecharam. José de Arimateia, com certeza, tinham aqueles que o acompanharam para estar fechando, tá? E diz assim, que tá no 46, no 15 e 46, vamos lá? Então José de Arimateia comprou um lençol de linho baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Então, entendendo? Cavado, tá? Então, por ser cavado, ele ficava dentro da rocha. Então, era algo bem diferente. 16, versículo 2. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Então, essa pedra já havia sido removida, tá? Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontadas. Então, quando elas entram e elas vê, quem vai estar lá? Um anjo sentado. Então, diz assim, então quando elas entram, né, de frente a porta tá aberta, tá bom? Dentro, ela vê lá a porta removida. Olha aqui, ó. Era muito grande e havia sido removida, no quarto. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Já havia sido tirada a pedra. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentando-se à direita e ficaram amedrontados. Quando elas entram, elas vê a pedra removida, elas iam conversando, quem vai tirar a pedra? Aí chega lá, a pedra já não está mais no local. E aí, quando elas entram, tem um homem todo de branco sentado, ou seja, o anjo do Senhor já estava lá, tá? O anjo do Senhor já estava esperando elas. Então, o que que acontece? E dentro, né, na frente do túmulo, ele estava sentado. E porque havia uma abertura retangular, ele estava lá em cima.
E o jovem estava vestido de roupa branca. Então, assim, ele era um anjo, tá? A gente vê que no Evangelho de Mateus identifica ele como um anjo também de roupa branca, em Mateus 28:2. E a gente vê também aqui, vamos lá prosseguir. Não, aí o anjo diz para ela assim: não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar aonde havia. Então, eu falei assim: vocês estão procurando quem? Jesus, o Nazareno? Aí eu falei: não tenha medo, não. Aquele Jesus que foi crucificado não está mais aqui, né? Então, ó, elas vai lá e elas têm uma notícia: Jesus ressuscitou, tá? Então, assim, porque, igreja, às vezes a gente critica, tá? A situação dos discípulos, das pessoas que abandonaram Jesus. Agora você imagina, né? Deus sendo Deus onisciente, onipresente, Deus ele sabe todas as coisas. Você imagina o povo esperando um Jesus libertador, um Messias que ia libertar. De repente, esse Messias a qual você idealizou, o seu herói, ele está numa cruz. Entendeu? Isso é muito difícil, é uma decepção. Querendo ou não, mais que a fé, você acaba se decepcionando. Mas ele falou agora é o fim, tá? Por mais que ele creia, mas aí a gente vê da incredulidade dele, Jesus falando. Mas é porque é difícil pro homem, tá? Pro homem, nós homens, ser humano, homem, muitas vezes lidar com esse tipo de situações, tá? E aí a gente vê aqui, e aí diz assim, então eles tiveram esse confronto, tá bom? Então foi muito difícil. Então foi a ressurreição de Jesus, já havia sido declarada por Jesus no Velho Testamento, mas era algo novo para esse povo, né? E aí diz assim no 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está ainda diante de vocês para a Galileia, lá vocês verão como ele lhe disse. E a Pedro, por que a Pedro, né? Porque Pedro disse que não abandonaria Jesus e Pedro nega Jesus, tá? Então, Deus ele tinha uma preocupação, Jesus tinha uma preocupação com Pedro, porque havia uma grande obra a ser feita através da vida de Pedro. Porque Pedro, ele é o quê? O discípulo dos judeus. E Paulo é o discípulo dos gentios mais para frente. Então, havia uma missão para Pedro. E Pedro havia negado Jesus. A gente vai ver mais para frente também. Não nesse evangelho, eu não lembro qual é agora, acho que é o de João, né? Que Jesus fala assim, não lembro agora se é de João ou Marcos, assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, ele fala assim, tu sabes. Olha, eu não gosto de falar e tem que procurar, sabe? É mais a gente que tá pregando o evangelho. Então, acho que é em Mateus, hein? Então, Jesus, ele chega para Pedro e ele diz, Pedro, tu me amas, né? E aí Pedro diz assim, Senhor, tu o sabes. Então, é algo muito... Não, acho que tá em João mesmo. Deixa eu achar, peraí. Ô, igreja, essa parte de Pedro está em João 21, tá? Versículo 15, que diz assim, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te ama. E disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. No 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus de novo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te ama. E disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. E digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas os vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual poderia glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. A gente sabe que Pedro, tá? Ele foi, segundo os historiadores, ele foi crucificado. E ele disse assim, na sua crucificação, que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então, crucificasse-o de cabeça para baixo, tá bom? Então, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, tá bom? Reza a tradição, tá? Ele não aceitou. Então, a gente vê que por isso o cuidado de Deus para com Pedro, tá? Pedro, a gente vê... eu gosto muito da história de Pedro, porque Pedro é eu e você, tá? A gente vê primeiro e segunda Pedro é tremendo, as cartas de Pedro, tá? Pedro, ele consegue entender que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor para Deus nos exaltar. Então, ele fala coisas maravilhosas. São cartas, assim, de extrema riqueza, primeiro e segunda Pedro.
Então, a gente vê que Deus diga a Pedro também, tá? Tipo assim, ô Pedro, eu te fiz uma promessa, tá? E eu estou contigo. Mesmo que você me negou, eu continuo estando contigo. E aí, vamos seguir. E tremendo assustadas, as mulheres saíram. Vamos lá, vocês digam ao discípulo dele, a Pedro, que ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É normal, igreja. Elas estavam com medo, tá bom? Com medo. É normal, tá? Você presenciar uma situação dessa, você falar com o anjo e saber que seu Jesus foi ressuscitado, é normal, igreja. Qualquer pessoa estaria numa situação dessa. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita, porque isso acontece com naturalidade. E diz assim no 9, quando Jesus ressuscitou da madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Primeiramente, ele apareceu com uma mulher. E ela foi e contou. E contou aos que ele tinham, que está no 10, tá? Versículo 10. 16, 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Ela chega e conta para os discípulos que está chorando e lamentando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por ela e não creram. Então, assim, eles não creram. Ela falou assim, eu vi o nosso Jesus. Nosso Jesus foi ressuscitado, o anjo falou tal. Eles não creram. Depois, no 12, Jesus apareceu de outra forma também aos 2 discípulos. Quem é os 2 discípulos? 2 discípulos em Emaús, tá? Que tá em Lucas 24, do 13 ao 35, né? E eles conversaram com Jesus, falaram, ai, o nosso Jesus morreu, tá. E na hora do partir do pão, que Jesus eles chamam Jesus para entrar, Jesus parte o pão, seus olhos são abertos, eles veem que é Jesus, Jesus some, tá? Então tá lá em Lucas. E depois apareceu de outra forma a 2, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. Eles também não creram nos discípulos de Emaús. A gente fala só de Tomé, mas não foi só Tomé não, tá? Foram os 11 que não creram, tá? Não foi só Tomé, que Tomé falou mais claramente. Mas os 11 não creram. A gente tem que ter em mente isso, tá? Ó, eu vou até marcar versículo 10 e 12. Não foi só Tomé. Deixa eu marcar aqui. Então, a gente vê que não foi só Tomé nos outros, acho que em outros evangelhos, tá? Que fala, né, que Jesus vai dizer, se eu não ver o cravo na mão dele, eu não vou acreditar. Os 11 discípulos também não. A gente vê aqui no 14, fala assim, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Jesus aparece aos 11 discípulos, né? E eles estavam comendo. E olha só o que Jesus diz para eles, tá? Jesus diz assim, enquanto eles comiam, censurou-lhe a incredulidade. Jesus, que incredulidade, vocês não creram em mim, não creram nas mulheres, não creram nos discípulos de Emaús? Eu que tô aqui, né, fazendo uma conjectura. E a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois da ressurreição, vocês não acreditaram neles. Então, assim, Jesus ficou, bem dizer, pasmo, né? Poxa, andei com vocês, fiz milagres, vocês viram tudo, eu morri e falei que ressuscitaria, estaria com vocês, vocês não acreditam? Não. E disse-lhe Jesus, tá? Vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Então, o ID é para todo mundo, tá? Quando crer, for batizado, serão salvos, mas quem não crer será condenado. Então, a gente vê que há uma promessa de Jesus, tá? Se você crer, né, e ser batizado, será salvo, e quem não crer vai ser condenado. Diz assim, no 17, os sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. A ordem de Jesus. Ordem de Jesus. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus ele está sentado à direita de Deus. Isso aqui é muito tremendo, igreja. Essa parte aqui, ela é testificada quando, né? Assim, ó, depois de ter lhe falado, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. A gente vê que quem vê isso primeiro aqui é Estevão, tá? Jesus vê os céus abertos, Jesus sentado à direita do Pai. Isso é tremendo. Então, os discípulos saíram a pregar por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que acompanharam. Então, é tremendo. Jesus confirmava o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é tremendo, igreja. Eu fico maravilhada com o evangelho de Cristo. Tá bom?
O evangelho do Senhor, ele é puro, ele é simples. Mas as pessoas inventam mente para arrancar dinheiro do povo. Olha que palavra linda, maravilhosa. A gente não necessita acrescentar mais nada, porque a palavra fala por si, tá? A única coisa que a gente pode falar aqui é do nosso testemunho, da nossa vida para com Deus. Isso aí a gente tem que falar sempre. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Porque esse id aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é tremenda, igreja, tá? Essa aqui é a ordem de Jesus, tá? Aqui é a ordem de Jesus para todos. Então a gente tem que ter essa certeza da nossa salvação, tá? Porque morrer em Cristo é lucro, é a vida eterna. Amém? Deus abençoe vocês. Estou muito grata a Deus por ter terminado o livro de Marcos, tá? Com vocês nessa sexta-feira. Nossa, gratidão mesmo. Nossa, é de uma riqueza, igreja, maravilhosa. Porque para mim, que eu gosto da palavra, que eu gosto de pregar, que eu tenho um chamado na pregação. Então, para mim, quanto mais eu prego, quanto mais eu estudo, quanto mais é melhor, tanto para mim como para aqueles que vão estar ouvindo a pregação. Porque a palavra viva é o que liberta a minha e a sua vida. Amém? Deus abençoe, fica na paz e tenha um final de semana abençoado e um feriado amanhã abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.